ver a live. Na verdade, eu atrasei porque eu tive que ver em que parte que a gente terminou no último estudo, e foi nessa página aqui, a dimensão energética, abordagens vitalistas. Então, vamos esperar o pessoal chegar. Eu tava comendo, gente, deixa eu tirar aqui minha pochete. Eu fiz um brócolis e abobrinha de forno. E a coisa mais simples do mundo, né? É que demora um pouco no forno, uma meia hora, uns 40 minutos, né? Mas eu gosto de colocar tudo com azeite, sal, páprica defumada e tomilho, e boto tudo no forno. O brócolis botei no vapor antes, né? Mas enquanto ficava no vapor, eu fui cortando as abobrinhas, fui disponibilizando, dispondo tudo na forma e tudo mais, né? E depois joguei tudo lá no forno e fiz aquele molho de tahine. Quem sabe fazer molho tahine, de tahine, gente? Eu vou falando aqui enquanto o pessoal vai entrando, né? O molho de tahine é muito simples. Eu peguei três, eu fiz bastante, porque eu gosto de comer nas saladas, etc, né? Então eu fiz uma quantidade mais ou menos, porque eu gosto muito desse molho. Então eu peguei 3 colheres de sopa de tahine, aí eu espremi um limão inteiro, não muito grande, né? Espremi o limão inteiro e um dente de alho, bem amassadinho, né? Bem, como é que chama? Ralado. E sal, tá? E aí eu fui colocando água até pegar a consistência do molho que eu queria. Então deu uma tigela assim desse tamanho. E aí eu tava comendo, né? Muito bom comer legumes grelhados. Quem gosta? Oi, Ellen, boa noite todo mundo. Quem. Ixi, peraí, deixa eu ver se. Só o Instagram da Aroma Life tava ao vivo. Os outros não estavam. Tô aqui moscando, falando. Quando eu vi, eu falei assim: não tem ninguém. Por quê? Porque eu não tinha colocado, né? Não tinha apertado o liga. Boa noite, pessoal. Então, para quem tá chegando agora, hoje a gente vai fazer, não sei nem se faz mais sentido, vocês é que vão falar até o final da live se vocês querem continuar estudando o livro, porque a gente está fazendo o estudo desse livro aqui que chama Sinergias Aromáticas, tá? Da Jennifer Peace Hindi. E por quê? Porque alguns meses atrás esse livro estava em falta. E, e aí tinha pessoas que estavam querendo, né, o conteúdo do livro. E como ele estava em falta, eu abri aqui as lives para a gente poder estudar, né, é, ao vivo. E aí foram-se 5 estudos já, e faz alguns meses que foi o último, né? E hoje eu lembrei dele, tá? E aí eu falei assim, sinergia é uma coisa que todo mundo gosta, né? Tudo bem, Thaís? Sinergia é uma coisa que todo mundo gosta. Então acho que talvez seja interessante a gente continuar. Então, assim, ao final da live vocês vão falar se vocês querem continuar estudando, tá? O livro, Sinergias Aromáticas, ou se vocês querem realmente outros temas. Só que aí, para isso, vocês também precisam sugerir temas, combinado? Ok? Então vamos lá. Só lembrando, né, que a gente está na campanha Azul, Agosto Lilás aqui no site da Aroma Life, na lojinha, e com vários produtos com desconto. Então, assim, tipo, aproveitem. A gente sabe que volta às férias e as pessoas não estão com muito dinheiro, então a gente fez várias promoções bem legais para você não perder. E tem a Xepa lá com vários descontos também. E tem produtos que nem devia estar na Xepa, mas eu tô colocando porque, né, acho que eu comprei demais e aí preciso desovar. Principalmente os cítricos, né? Tem grapefruit, limão siciliano e tangerina. Se não acabou, vai lá, né? Porque ainda eu lembro que tinha bastante. Então aproveitem os descontos. E eu acho que eu coloquei até, se eu não me engano, 50% no óleo essencial de limão siciliano, com validade para março de 2025, alguma coisa assim. Então, assim, sai por menos de R$ 19. Então, assim, só não vai aproveitar realmente, né, quem já tiver cheia de óleo essencial de limão siciliano aí, tá? Então, vamos começar. Eu vou lendo, tá? Porque eu confesso que eu não tive nem tempo. Eu vou até colocar aqui a canetinha marca-texto para depois eu saber onde que eu parei, né? Para ir pontuando aqui as coisas importantes, tá bom? Então eu vou lendo e a gente vai discutindo. Então preste atenção que eu não vou ficar repetindo. Então a gente parou aqui na página 57,
subtítulo A Dimensão Energética, que é algo bastante interessante. Abordagens vitalistas, tá? Marcel Lavabre, que é um escritor bem famoso, né? Tem aí os livros que são bem referência pra gente, sugeriu que a filosofia psicossensorial deveria ser o centro da prática aromaterapêutica, já gostei, e que nós deveríamos desenvolver o estudo das plantas aromáticas, sua morfologia, fisiologia e comportamento de crescimento, porque isso jogaria uma luz sobre sua natureza e suas fragrâncias. Muito bom, né? Então, assim, psicossensorial e trabalhar as plantas, né? Na sua morfologia, fisiologia e comportamento de crescimento. Então, tem um pouco a ver com aquela coisa de desenho, como que é? Assinatura vegetal, tá? Então, assim, a gente nunca pode esquecer que os óleos essenciais, eles vêm da planta e tem toda uma energia, né? Todo, né, uma morfologia, fisiologia e comportamento de crescimento que a gente, se a gente souber, né, a gente vai facilitar o uso, vai facilitar as nossas escolhas. Oi, Edis, boa noite, tudo bem? Mojai, quem não conhece, Gabriel Mojai, nosso queridíssimo aromaterapeuta lá de Londres, que agora está na cola do Tisserand lá na Califórnia, que eles são bem amigos. Então eu acho que eles não são nada bobos, né? Porque Califórnia deve ser muito mais agradável que Londres. Eu, sinceramente, já tive. Eu vou colocar um olhinho aqui. Que eu tô com aquelas boqueirinhas lá que eu de estresse, né? Então eu tô colocando aqui um óleo de extrato oleoso de mulateiro que eu ganhei de um fornecedor, bem legal. E então o Gabriel Modiai tá lá na Califórnia, né, que é muito mais agradável. Aliás, eu nunca fui na Califórnia, mas certamente é muito mais agradável que Londres, porque Londres é muito frio. Modiai sustenta que é a fragrância dos óleos essenciais, que tem efeito imediato e generalizado no corpo e na mente. Gente, alguém tem alguma dúvida disso? Por isso que eu gosto muito dos sprays. Porque quando a gente trabalha com os sprays, né, a gente tem uma inalação muito mais rápida e muito mais potente dos óleos essenciais. Então isso vai afetar a gente positivamente, assim, muito rapidamente, tá? Se quisermos usar um modelo psicossensorial, é, portanto, vital nos envolvermos diretamente com os óleos essenciais em termos de conhecimento de seus aromas, experimentando as diversas fragrâncias de óleos essenciais, de rizomas, de raízes, hastes, folhas, gramíneas, agulhas, cones, madeiras, resinas, flores, frutos, sementes, né? O que requer o uso ativo do sentido do olfato, do qual obtemos percepções tangíveis de suas influências mágicas, né? Então aquela coisa, não tem como a gente sentir um cheiro de um olíbano e não sentir a resina lá da árvore. Não tem como a gente sentir o cheiro de um pinho siberiano, que eu amo, durmo todo dia com pinho, sem imaginar que a gente está lá no meio da floresta, entendeu? Então assim, tipo, quando a gente escolhe, inclusive, deixa eu ver que olha que eu vou colocar aqui. Porque eu tô com o meu difusorzinho aqui de a vela aqui, então eu vou colocar algum aroma gostoso. Como eu tô com uma leve dor de cabeça, porque assim, hoje eu fui fazer uma endoscopia, então hoje eu fui drogada, gente. Tomei aquele Propofol, aquele que matou lá o Michael Jackson, né? Então, foi muito rápido. Ux, quase que eu coloquei óleo essencial no chá. E então assim, eu acho que isso deve ter dado uma leve dor de cabeça. Então eu vou colocar aqui uns olhinhos pra gente poder ficar felizinhos. Coloquei hortelã verde, hortelã, pimenta e mandarina. Só pra ficar uma coisa bem agradável, né? Existem vários estilos distintos de aromaterapia que surgiram da mistura de ciência, práticas de curas tradicionais, observação e intuição, como a aromaterapia dos 5 elementos, a aromaterapia inspirada na Ayurveda e a energética das fragrâncias. Existe uma coisa em comum, no entanto, que é o aproveitamento da ideia de que há interações do indivíduo com os óleos essenciais. Sim, né? Porque, na verdade, até tem essa coisa do gosto, né? Cada pessoa tem a sua preferência, né, pelos óleos essenciais, por alguns óleos essenciais. Então, assim, tipo, não tem como você, né,
negar que realmente existe uma interação. São todas abordagens holísticas, lembrando sempre, né, que o holismo, né, trabalha com o todo. Então, assim, a gente não trabalha só a questão física, não só a mental e não só a emocional, espiritual, energética, tudo, tá? Então, eu gosto muito dessa linha, né, holística, porque é muito mais eficaz, né, gente? Também constituídas por um elemento vitalista, sim, né? Por exemplo, os 5 elementos chineses e as abordagens ayurvédicas derivam diretamente de sistemas tradicionais e completos de cura. O modelo da energética das fragrâncias está intimamente alinhado com a aromaterapia holística e abarca elementos de várias práticas da medicina tradicional clássica. Essas filosofias certamente oferecem formas alternativas e viáveis para a prática da aromaterapia, incluindo a formulação de prescrições individualizadas de óleos essenciais. Na verdade, né, nada do que a gente está falando aqui é um espanto, né? Mas é sempre bom reforçar, porque tudo está ligado. Porque, por exemplo, eu fiz formação em medicina ayurvédica, a Emília ela fez formação, ela é, né, especialista em medicina tradicional chinesa. Então, assim, as pessoas que têm essa preferência, né, por uma abordagem mais holística, elas acabam se juntando, se unindo, né? E porque somos pessoas que têm uma linha de pensamento bem parecida. Então, assim, tipo, a aromaterapia holística, ela é, sem dúvida, né, a que mais funciona. E é a linha inglesa, tá? A teoria dos 5 elementos é o ponto principal da medicina chinesa tradicional. Os 5 elementos simbolizam as fases ou os movimentos das energias yin e yang e se manifesta no mundo natural, nas estações, né, no clima e nas emoções humanas. Os 5 elementos são terra, metal, água, madeira e fogo. Eles estão interrelacionados. Ó, eu não sei muito de medicina chinesa, vou aprender aqui também, né? Essas relações são descritas simbolicamente pelos símbolos Sheng e Qi. Qi que é a energia vital, né? Mas a gente vai aprendendo aqui. Boa noite, Jaque, tudo bem? Estamos lendo aqui, para quem está chegando agora, o livro Sinergias Aromáticas, estudo número 6, tá? E depois vocês vão me falar se vocês querem continuar estudando o livro ou se vocês querem outros temas. Gabriel Modiai, que é um, né, então vou continuar lendo porque senão vou ficar antecipando as coisas. Que foi o pioneiro no uso da estrutura dos 5 elementos em aromaterapia. Também ele inclusive deu um curso, né, sobre isso no ano passado, se eu não me engano. E, inclusive a Emília teve que dar uma base, né, da medicina chinesa para as pessoas, porque senão, né, o pessoal estava meio que boiando. Então, assim, a Emília colaborou assim, muito, né, com o Gabriel Modiai, e obviamente ela ficou bastante orgulhosa disso, né? Porque o Gabriel Modiai está para a Emília, assim como o Robert Serran está para mim. Boa noite, Carla, tudo bem? Também, Gabriel Modiai também enfatiza a importância do impacto do aroma na psique, né? Ele explica que essa abordagem engloba os aspectos botânicos tradicionais e energéticos dos óleos essenciais e a medicina oriental para definir seu potencial único de cura. Ele usa a estrutura dos 5 elementos para examinar as energias das fragrâncias dos óleos essenciais, propondo que a teoria dos 5 elementos permite ao aromaterapeuta alinhar as ações dos óleos com a intenção da teoria holística de envolver corpo, emoções e espírito. Então, quando ele fala, eu tenho esse livro, infelizmente esse livro ele não ainda está disponibilizado para vocês, né? Porque que é o livro que chama assim, Aromatherapy for Healing the Spirit, né? Que é o livro do Gabriel Modiai, onde ele associa os óleos essenciais à teoria dos 5 elementos, né? Eu tenho ele em inglês, a Emília, inclusive, já traduziu, mas parece que os direitos autorais estão meio que perdidos por aí, no espaço, né, cibernético. Então, por isso que a Lasmo ainda não lançou esse livro, tá? Então, é complicado, porque é um dos melhores livros que eu já li, né? Então, quando ele fala dos 5 elementos, ele também classifica cada óleo essencial dentro dos 5 elementos, tá? O que pra mim, né, eu tenho o livro, mas não era baseado nisso, né? Porque eu não sou uma expert em medicina chinesa,
e muito mais nas outras questões, né, as propriedades dos óleos essenciais. Shen, ou espírito, ó, aprendendo, pessoal, Shen, na medicina chinesa, tradicional chinesa, é espírito, equivale à nossa psique, o aspecto emocional, mental e espiritual de um ser humano. O espírito é expresso por meio de emoções tais como sentir amor ou compaixão, sentir-se alegre na presença de um belo fenômeno natural ou sentir-se tocado pela música. Se a saúde do espírito é afetada pelo estresse, acontece o efeito choque-trauma, que pode resultar em doença mental e física. Entenderam? Assim, a saúde do espírito é de vital importância. Concordo. A abordagem dos 5 elementos pode engendrar uma compreensão mais profunda da condição humana e do nosso relacionamento com o mundo natural. Ela pode oferecer uma percepção sobre as causas raiz da desarmonia e das disfunções e certamente oferece uma forma alternativa de considerar os óleos essenciais e suas interrelações. Tá? Então, para quem gosta, né, da medicina chinesa, pode utilizar essa abordagem. No entanto, a avaliação dos 5 elementos chineses se baseia em detalhadas observações em um entendimento da teoria subjacente. E é apenas a partir do entendimento dessa perspectiva que o profissional pode construir de maneira sadia uma prescrição individual e um plano de tratamento. Ou seja, é uma abordagem diferente, tá? Então, o que a autora está falando aqui é que você precisa realmente entender da medicina tradicional chinesa para poder associar, né, com os óleos essenciais e usar de uma forma individualizada. Oi, Juliana, tudo bem? E o Juliano está falando, os usados há muito tempo em sinergias que preservam o lado espiritual. Ah, tá, os óleos essenciais, né? Exatamente, né? Então, no começo, era muito usado, né, nos rituais, né, os óleos essenciais. E aí, né, tipo, na medicina chinesa, existe toda essa associação aí com os elementos, mas isso é uma forma, né, de realmente tratamento. Então, a gente falou da medicina chinesa, agora a gente vai pular para a ayurvédica, que é muito mais a minha linha. Malu Diniz, tá aí, querida. O curso da Emília sobre aromaterapia não acontece esse ano? Olha, tem que falar com ela. Eu vou, eu vou trazer isso para ela, vou levar isso para ela mais uma vez, né? E quem sabe? Tem que ter muita pressão, viu? A Emilinha não é fácil. Então tá, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Tudo bom? Tudo bom, querida? Você só me dando cano aí, né, no karaokê. Fez que eu não tô vendo. Mas vem, vai só quando você quiser. Não tô te forçando, não. É muito legal, gente, no karaokê. A gente tá indo toda quinta ainda. Quem quiser, a gente vai no karaokê do Box 09, que fica em Moema, tá? Perto da 23 de maio. Ayurveda. Aí já é um pouco mais a minha área, né, gente? Eu sou formada em Ayurveda, acho que eu me formei em 2006, por aí, com o pessoal lá do IBRATA, que é o Instituto Brasileiro de Terapias Ayurvédicas do Rio de Janeiro. A medicina ayurvédica do subcontinente indiano, é bem o subcontinente mesmo, origina-se dos antigos textos sagrados sânscritos conhecidos como Vedas, tá? Os 4 livros que compõem os Vedas datam de 3.000 antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos atrás. E oferecem instruções detalhadas sobre como o ser humano deve viver uma vida espiritual. Um caminho a ser percorrido com o coração que irá conduzir à iluminação. O Ayurveda, que significa conhecimento da vida, forma apenas uma vertente dos Vedas e detalha como os seres humanos podem viver de forma saudável com seu corpo, mente e espírito por meio da compreensão de sua própria natureza e de suas interações com o mundo. É bom ela ter clareado isso, né, informado isso, porque às vezes as pessoas acreditam que a Ayurveda é a medicina tradicional da Índia inteira. Não, não é. Tá? É apenas um dos braços, uma das vertentes da medicina indiana e que hoje está mais popular no mundo, tá? Então não é todo mundo na Índia que segue a linha da medicina ayurvédica, tá? Esse é um sistema de medicina completamente individualizado, sim, por isso que eu falo, né? Quando eu estudei
Lá em Londres, né, eu aprendi da forma como eu sei, né, que é dessa forma holística, individualizada. Quando eu fiz a formação de Ayurveda também, mas nada disso era muito claro nessa época, né? Era como se fosse o padrão, tá? Hoje nós temos isso bem claro. Tem a aromaterapia mais medicinal, que é mais baseada nos sintomas, que é mais ocidental, né? E a linha oriental, ela é mais individualizada, tá bom? E que a Inglaterra acabou pegando, isso é muito bom. Esse é um sistema de medicina totalmente individualizado. Embora forneça muitos detalhes terapêuticos sobre os tratamentos de doenças com ervas, óleos, massagem, dieta e assim por diante, seu objetivo é a prevenção da doença mediante a promoção de uma maneira adequada de viver, tá? Então, assim, eu mesclei muito essa questão da prevenção na minha forma de ensino, né? Então a medicina holística, a aromaterapia holística, ela é muito preventiva, né? E muito a ver com essa coisa do estilo de vida, tá? Há uma rica história sobre o uso de óleos aromáticos na prevenção e no tratamento de doenças pela Ayurveda. Podemos dizer que ela também faz parte da ascendência da aromaterapia, significativamente anterior a HTFC, né? Que começou a estudar mais essa questão das propriedades, né? Alguns aromaterapeutas decidem estudar Ayurveda, né, a fim de incorporar a sua prática de aromaterapia a esse sistema de cura, ao passo que outros usam algum dos princípios filosóficos daquela medicina para compreender seus clientes e elucidar a prescrição de um óleo essencial. Então, assim, é muito comum a gente falar assim, ah, você é vata, ah, você é kapha, ah, você é pita, né? Então, apesar de que a gente não é nunca só um dosha, né? Mas quando a gente fala, ah, você é vata, é porque a pessoa ela é predominantemente vata, mais aérea, né? Mais da secura, da friagem, né? Quem é pita já é mais quente, já é mais, né, uma água fervente, né? Uma coisa mais colérica, né? E, e por isso, né, sofre, né, quando tem muito calor, etc. E tem o Kapha, que ele é mais, né, de absorver tudo, então por isso que às vezes eles são mais gordinhos, né, que nem eu. Eles são mais líquidos, né, então eles são dos catarros, né, que nem vocês, né, sabem que eu vivo tendo rinite, sinusite, essas coisas, corrimento, né, muco. Então o pessoal Kapha, e tem a mistura dos três doshas, né, e tem quem é tridosha, que é assim, os três ao mesmo tempo em igual intensidade. E a gente pode nascer, né, com predominância desses doshas e a gente pode simplesmente desenvolver com o tempo um ou mais doshas, tá? Então eu hoje sou muito mais vata do que eu nasci. Eu nasci assim, zero vata, né? E eu hoje sou mais vata do que eu já fui. Por quê? Porque eu fico sem dormir muito. Então eu desenvolvi essa parte mais criativa, mais, né, mental, tá? Então, só abrindo um parênteses aqui. Assim como os cinco elementos chineses e os quatro elementos gregos, eu nem sei desses quatro elementos gregos, não me perguntem. Esse é um outro exemplo em que partes de sistemas filosóficos são integrados a outras disciplinas, introduzindo perspectivas novas ou alternativas à teoria e à prática. É comumente o conceito ayurvédico de doshas, que é relacionado à prescrição de óleos essenciais. Então, por exemplo, a pessoa ela é muito quente, a gente vai dar óleos para refrescar. A gente vai dar um hortelã, né? Embora o hortelã também possa ser considerado um óleo que aquece, né? Se a pessoa é muito mental, você vai dar um vetiver, né? Uma coisa assim mais raizuda, né? E se a pessoa ela é cafa, né? Tudo é mais de retenção, né? De líquidos e tal, você vai dar algo mais, né? Adstringente, um alecrim, um cipreste, um junípero, alguma coisa assim. Então, sim, né, a Ayurvédica ela ajuda, né, não só no diagnóstico, mas também na escolha, né, dos óleos essenciais para você usar para equilibrar um dosha que está em desequilíbrio, certo? Nos textos ayurvédicos, os elementos são combinados em pares, resultando em três doshas. Vata, que é o éter e o ar, né? Elemento quando o elemento ar e o elemento éter. O Pitta, que une os elementos fogo e água. O Kapha, que une os elementos água e terra, tá? Cada ser humano, como parte da natureza, é uma mistura particular dos três doshas que dão origem à constituição única ou prakriti do indivíduo, que é o como você nasceu.
seu, tá? Todos nós precisamos do princípio, o Prakrit, né? Ou Prakrut e o Vikrut, que é como você está em determinado momento, tá? Olá, Geni, como é que vai? Tudo bem? Bom atendimento, Malu. Todos nós precisamos do princípio do movimento, que é o ar, do princípio da iluminação, que é o fogo, e do princípio da coesão, que é a água, juntamente com a terra. Então, aqui ele está falando dos três doshas. No entanto, em nossa constituição, ou prakriti, será dominante um ou dois doshas. Raramente existirá um indivíduo com equilíbrio dos três doshas, que é o tridosha, né? Os doshas têm correspondências comportamentais, emocionais, cognitivas e filosóficas, tá? Então, mas pode ser que você seja mais, né, um dosha no físico, mais um outro dosha no mental. Então, isso é uma coisa que pode variar bastante. Um bom profissional de medicina ayurvédica conseguirá reconhecer que cada uma das predominâncias dos doshas irá incitar, geralmente, diferentes respostas emocionais, né? Por exemplo, eu sou muito. Ao mesmo tempo que eu sou cafa, tem coisas que eu guardo muito, né? Dependendo do que for, eu estouro, entendeu? Então, o meu pita ferve aqui e eu saio gritando, né? Então, assim, depende muito, né? Com base nesse conhecimento, podemos averiguar quais óleos essenciais devem ser prescritos para restaurar o equilíbrio e promover a saúde e o bem-estar. No fundo, a Ayurvédica vai ajudar o quê? A dar um diagnóstico, né? Mas os óleos essenciais vão ser os mesmos, entendeu? Então, nesse caso, se eu sou muito nervosa, por exemplo, vou usar uma lavanda para me acalmar. E assim vai, tá? Energética das fragrâncias. Peter Holmes sugere que podemos basear a prática da aromaterapia no sistema energético da farmacologia das fragrâncias dos óleos essenciais. Considerando os fundamentos filosóficos da medicina chinesa, grega e ayurvédica, ele pontua que todas elas abrangem o conceito de que a cura depende da energia vital, o Ki, né, ou Chi, pneuma e prana, respectivamente, ou seja, o pneuma da medicina grega, que eu não conheço, e que na verdade, né, tem muito a ver, acho que com a nossa aqui, né? E prana, que é da Ayurvédica, né? Ele descreve vitalismo, né, como a gente estava falando no começo, né? No começo, como o princípio do dínamo que dita a vida e assim conecta todas as formas de vida em uma rede de interconexões. O modelo da energética das fragrâncias, de acordo com esse Peter Holmes, ordena os aromas dos óleos essenciais de acordo com seus impactos na psique. Holmes sugere que são as dimensões energéticas de uma fragrância que geram respostas no indivíduo e que irão se manifestar em nível cognitivo, emocional e espiritual. Tudo aqui para cima, tá? Ele aponta que se a raiz de uma doença estiver na psique, a fragrância do óleo essencial atuará na dimensão psiconeuroendócrina, curando assim a dimensão física. Então, aquilo que te fala, né, do holístico, tá? Então, a gente tem que tratar uma parte para refletir na outra. Principalmente se for aqui que é a causa e está refletido no nosso corpo, né? Por outro lado, se a origem de, então assim, não existe só essa de a doença começar aqui pro corpo. Então, aqui ela tá falando. Eu tô gostando muito desse livro, vale a pena. Comprem no site da Aromalife, tá? Por outro lado, se a origem da doença estiver no corpo, os óleos essenciais agirão por meio da fisiologia do corpo até alcançarem os níveis mental e emocional, curando a pessoa de modo integral. Então, se você tá com uma dor, né, muscular, sei lá, algum problema, você tratando daquela parte, você vai aliviar a nossa psique também, tá? Então, isso é muito importante. Com sua fusão de práticas tradicionais e percepção da farmacologia das fragrâncias, Holmes nos deu um modelo abrangente e viável para a prática holística da aromaterapia clínica. Também já gostei desse Holmes. Talvez ele tenha identificado e encapsulado nossa própria e única filosofia híbrida. Ele sustenta que devemos deixar a ciência ser ciência e o holismo ser holismo. Gente, não é muito lindo isso, tá? Eu quero que vocês entendam isso, né? Que a ciência é importante.
mas deixa a ciência ser ciência e deixa o holismo ser holismo, tá? Então, assim, quando as pessoas ficam falando muito de ciência, muito, né, do linalol, que é isso, né, que é aquilo, fenol, álcool, terpeno, monoterpeno, né, a gente fica só reduzindo a aromaterapia a isso, essa parte científica, tá? A aromaterapia holística, ela é muito mais abrangente, gente, tá? Então, assim, se você gosta dessa linha holística, entendeu? Então, você vai usar a parte da ciência como uma base, como uma ferramenta, mas não, né, como única forma de você escolher um óleo essencial para a pessoa, tá? Porque a gente não pode jamais desconsiderar a parte holística do óleo essencial, a parte energética, a parte sutil, tá? Ah, então, repetindo, ele sustenta que devemos deixar a ciência ser ciência e o holismo ser holismo. Ele sugere que não devemos depender unicamente do nosso conhecimento sobre a química. Ai, gente, eu juro que eu não li. Eu juro. Então, eu vou repetir. Ele sugere que não devemos. Nossa, eu vou ter que botar um verdinho aqui, um marca-texto. Ele sustenta que devemos deixar a ciência ser ciência, o holismo ser holismo. Ele sugere que não devemos depender unicamente do nosso conhecimento sobre a química dos óleos essenciais para racionalizar nossa escolha de quais prescrever. Eu juro que eu não li, tá? A solução é praticar uma abordagem de sistemas entendidas como um todo, porque se confundirmos a farmacologia do óleo essencial com a terapêutica, a aromaterapia será reduzida, acabei de falar do reducionismo, né? A uma terapia baseada na ciência. Gente, eu amei tanto isso. Não é sensacional a gente estar lendo isso juntos? Eu presto muito mais atenção numa leitura quando eu tô lendo com vocês. Gente, é triste, né, a gente descobrir que a gente tem TDAH, né? Muito louco isso, tá? Então, é demais. Energética molecular. O Dr. Malte Hotzer, que é outro gigante da aromaterapia da Alemanha, mas também, né, atuando nessa linha da aromaterapia holística, tá? Porque essa é a linha deles, lá da Oxadi, né, do Dr. Malte, é totalmente holístico, tá? É, o Dr. Malte é um palestrante e professor que tem os óleos essenciais como foco de ensino. Fundador da marca Oxadi, tem contribuído para o desenvolvimento e a popularização da compreensão das ações dos óleos essenciais com base na síntese da energia e da química desses. Ou seja, ele une as duas coisas, né? Muito bom. Ele explica que as cetonas dispõem de uma energia inscrita no campo da antimatéria. Meu Deus, aí já é um grego para mim. Se alguém quiser, pode falar. Falando em termos de vibrações ou campos energéticos, elas nos elevam dessa mera existência física, possibilitando-nos a vivência de experiências espirituais. Não surpreende que, em tempos ancestrais, muitas plantas altamente cetônicas tenham sido usadas em rituais sagrados. Eu ia buscar um exemplo, ele está colocando aqui, ela, né? Por exemplo, as plantas pertencentes ao gênero Artemisia, Sálvia, Tuia e Isopo. Então, assim, dessas aqui, eu realmente uso mais a sálvia. Então, macetona, né? No entanto, plantas cetônicas como santolina e sálvia também foram usadas simplesmente para liberar a fisiologia de resíduos intestinais como parasitas, permitindo assim aos seres humanos e animais purificar o sistema de uma forma muito rápida. Então, eu achei muito boa essa abordagem, né, do Dr. Malte Hotzel, de unir, né, essa questão da ciência, né, que nessa parte né, tipo, por serem plantas, né, com majoritariamente compostos cetônicos, né, com essa coisa, assim, mais energética. Muito bom, né? Metaforicamente, podemos considerar as cetonas como os desencarnadores da mãe natureza. Um princípio que é confirmado quando pensamos em cetonas aumentando naturalmente nos corpos com a idade ou quando estamos em jejum, por exemplo. Tem aquela dieta cetogênica, né? Nesse sentido, é perfeitamente compreensível porque crianças que são humanos em fases de desenvolvimento da massa corporal,
Não devem usar óleos que contenham cetonas. Não sabia disso, né? Acabei de aprender. Estamos aprendendo juntos, né, pessoal? Esse princípio é igualmente válido para grávidas e mães em fase de amamentação. Óleos cetônicos são apropriados para situações em que queremos reduzir a fisicalidade. Gente, o pessoal vai evaporar, né? Isso explica também a sua serventia para reduzir as secreções de muco e a celulite, para dissolver a fleuma e assim por diante. Da perspectiva energética, óleos ricos em cetonas são muito proveitosos. Talvez eu tenha viajado um pouco nessa coisa da dieta cetogênica, não sei se tem a ver. Se não tiver, me corrijam, tá, pessoal? Da perspectiva energética, óleos ricos em cetonas são muito proveitosos para meditações e buscas espirituais, ou seja, para quando a atenção é retirada do nível físico e direcionada para o espiritual. Então é boa para quem tem dificuldade, né, de meditar, por exemplo. É digno de nota que quando Cristo estava na cruz, ele recebeu o esopo, uma planta sagrada dos hebreus que permite ao homem desprender-se do corpo. Então é bom para momentos, né, que a pessoa está fazendo uma passagem, né? Para facilitar, né, pessoal? Tá? Então, assim, eu já citei isso aqui em live e quem pegou, ótimo, mas vou repetir, né? Tive aluna que a mãe estava em seu leito de morte, né? Já, e era muito certo de que ela ia partir. E aí ela acabou usando os óleos que fazem facilitam, né, essa passagem, que é o olíbano. Então ela usou muito olíbano, cipreste e rosa. Olha só que interessante, pessoal, tá? Ah, que permite ao homem desprender-se do corpo, elevando o espírito até o divino. A meditação com óleo essencial de esopo proporcionou mais informações sobre a natureza energética das cetonas. Então ele abre aqui um parênteses. Eu derramei o esopo em minhas mãos e caiu mais do que eu esperava. Às vezes acontece isso, né? Da gente pingar, querer uma quantidade de gotas e pingar mais, né? Porque a gente, né, tá precisando. Inspirei profundamente várias vezes o aroma que estava em minhas mãos. Cerca de 10 minutos depois, senti meu corpo sendo balançado de dentro para fora e visualmente o quarto parecia sacudir um pouco. Sentei-me e relaxei por um tempo. Cerca de 20 minutos mais tarde, dirigimos de volta para o nosso hotel e depois de uma hora de respiração com esopo, estávamos na cama. Quando me deitei, primeiro o teto do quarto parecia ter sumido e eu estava flutuando com as estrelas. Vocês querem? Eu também quero. Era noite e eu estava no céu rodeado pelas estrelas. Poderia ter explorado esse lugar, mas escolhi ficar com a paz incrível e a relaxante sensação que experimentei flutuando entre as estrelas. Abri meus olhos e imediatamente voltei ao quarto, com o telhado sobre minha cabeça e as paredes à minha volta. Fechei novamente e estava novamente ao céu aberto, cercado por estrelas. O sentimento era reconfortante e eu estava ciente de que não tinha nenhuma sensação de calor ou frio. Me sentia fisicamente confortável e mentalmente calmo e em paz. É um livro do Malte Hudson. O relato O caso relatado mostra que, mediante o sentido do olfato, juntamente com a meditação e a atenção plena, que é a melhor meditação que existe, né? As, pelo menos para mim, as dimensões molecular e energética podem se fundir, permitindo-nos aprofundar nossas percepções sobre as ações dos óleos essenciais em nós mesmos. Assim, nossos sentidos revelam ser a interface entre os reinos físico e não físico. E aí a gente acaba e temos aqui pontos para reflexão. Como nós temos uns minutos, eu vou ler, tá bom? Alguma consideração até agora? A gente só tá absorvendo, né, gente? Eu tô adorando. Eu acho que a gente vai ter que continuar esses estudos. Vocês vão ter, ó, se vocês quiserem que continue, mandem coraçãozinho. No capítulo 3, pontos para reflexão. No capítulo 3, revisamos algumas das filosofias que ainda prevalecem no Ocidente e no Oriente que sustentam as prescrições aromáticas. Parece que, embora sejam diversas e oriundas de horizontes aparentemente diferentes, há um grau notável de conectividade entre elas. Concordo. Especialmente quando vistas a partir das perspectivas oferecidas por Holmes, Rinde e Hodgson.
Esse é um ponto muito bom para uma pausa e reflexão sobre as nossas raízes filosóficas e nossas formas atuais de praticá-las. Poderíamos nos perguntar, dois pontos. Como me sinto em relação ao elemento reducionista, que é inerente à abordagem molecular? Está em desacordo com minha filosofia pessoal de cura ou reforça a minha necessidade de busca por credibilidade científica? Isso foi uma paulada, hein? Adorei! Ai, gente, obrigada, Thaís. Obrigada, pessoal. Que bom. Então, não, eu vou ter que ler isso de novo. Eu vou até colocar o amarelinho aqui. Como me sinto em relação ao elemento reducionista que é inerente à abordagem molecular química? Está em desacordo com a minha filosofia pessoal de cura ou reforça a minha necessidade de busca por credibilidade científica? Ah, isso foi um soco no estômago. Oi, oi, oi. Não foi assim. Gente, eu amei isso aqui. Estou devidamente familiarizado com a química dos óleos essenciais a fim de usá-la para criar aditividade ou sinergia em minhas combinações, né? Então aí é uma questão realmente mais científica, né? Então assim, para você trabalhar nessa forma, né, tipo de fazer uma sinergia, né, é bom a gente estar inteirado, né, na parte química. Inclusive teve uma palestra muito boa no Conaroma falando sobre isso. Pode a abordagem molecular melhorar a minha prática clínica? Eu não tenho dúvida que sim. Então, assim, é bom a gente saber a parte química, tá, gente? É bom, né? Mas não é a única. Quanta importância eu dou à psicoaromaterapia? Quanta importância vocês dão à psicoaromaterapia? Eu dou muita, 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 muita mesmo. Quanta atenção dou ao aroma dos óleos essenciais? Gente, isso é muito bom, né? Eu dou muito. Eu envolvo ou deveria envolver meus clientes na escolha? Como proceder em relação a isso? E eu sei como eu faria. E vocês? Não posso falar isso porque eu falo isso em aula. O que sinto em relação ao vitalismo e como poderia defender a sua introdução na prática da aromaterapia? Eu acho que essa pergunta é especialmente importante, especialmente para quem não pratica aromaterapia holística. Vocês não concordam? Qual é a minha visão sobre a intuição? Totalmente importante, totalmente vital para, né, a abordagem holística, a abordagem individual, né, das pessoas. Porque quando a gente usa só a parte química, a gente não está considerando isso, né? Agora, a intuição é muito importante porque nem sempre a pessoa fala o que ela realmente está sentindo, o que ela realmente está precisando. Então, a intuição ela é muito importante. Ela tem influência no meu trabalho, consciente ou inconscientemente? Para mim, os dois. Preciso de um modelo para buscar a prática intuitiva? A intuição é influenciada pelo conhecimento prévio? Ah, sim e não. Sim e não. Porque às vezes você fala assim, nossa, eu não sei por que tá vindo a salve aqui. Mas, né, por ela ser uma cetona, pá, 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 pá. Então, assim, a gente não pode descartar nenhum conhecimento, né? Nesse capítulo foi afirmado várias vezes que é vital usarmos ativamente o nosso olfato para obter uma compreensão mais profunda dos óleos essenciais. Eu concordo com isso. A nossa capacidade intuitiva é, de fato, reforçada pelo desenvolvimento das nossas capacidades olfativas. Gente, mas óbvio que sim. Porque quando a gente está inalando, a gente está trabalhando a nossa mente, a nossa psique, as nossas emoções, tudo. A gente está se trabalhando. Então, conforme a gente faz isso, a gente também amplia a nossa capacidade intuitiva que a gente vai utilizar no nosso trabalho. Alguma das abordagens energéticas me atraiu, eu gosto, mas da Ayurvédica eu continuo gostando mais. Eu posso ver de que modo elas poderiam melhorar minha prática, então escrevam aí qual das abordagens aqui descrita vocês gostaram mais, né? O que sinto em relação a escolher e utilizar informações de sistemas tradicionais de cura para atender os meus propósitos? Eu adoro. Super ajuda. Como eu me sentiria se profissionais de outras disciplinas começassem a usar óleos essenciais em seu trabalho, especialmente sem estudo formal? Ai, que pergunta boa! Deu para entender? Porque aqui a gente está sugerindo o quê? Que a gente utilize medicina ayurvédica, medicina tradicional chinesa, né? Para a gente usar como ferramenta para escolher os óleos essenciais para o nosso atendimento.
Aqui ela está perguntando, e se outras, né, práticas, ayurvédica, massoterapia, acupuntura, reiki, utilizasse os nossos olhos sem, em seu trabalho, especialmente sem o estudo formal? Não vejo problema nenhum, mas eu estou pensando. Vocês não estão pensando? Eu estou pensando, né? Se uma pessoa. Porque, por exemplo, eu acho que o estudo formal é importante. Então, por exemplo, eu falo, quando eu dou um curso introdutório, né? Às vezes uma pessoa veio e me perguntou, não sei se ela está entre vocês, falou assim, Bia, tem um curso de aromaterapia para mulheres? Eu falei assim, não especificamente, mas qual que é o seu objetivo? Ah, é que eu quero trabalhar com mulheres, né? Eu falei assim, então, ótimo, você vai se especializar em um curso que vai falar de mulheres, que seja ginecologia natural, que seja né, o feminino, entendeu? Que seja várias coisas, e você vai estudar óleos essenciais e você vai unir as duas coisas. Assim como alguém que gosta de cromoterapia ou de numerologia e é um expert em numerologia e vai usar os óleos essenciais, então ele tem que fazer um curso, nem que seja o introdutório, para poder aplicar no que ele já sabe sobre numerologia, cromoterapia. Tá? E tem outra pessoa que ela fez hoje uma pergunta sobre isso também. Ah, sobre animais, por exemplo. Se ela, se a gente abordava alguma coisa sobre aromaterapia na veterinária. E eu falei que não, né? Por quê? Porque a pessoa ela precisa o quê? Estudar veterinária, ela é um veterinário, alguma coisa assim, e aí ela vai estudar óleo essencial e vai unir as duas coisas, tá? Então, assim, só de livros é ruim, só você vendo live é ruim, só assistindo palestra, congresso é ruim. Então, eu acho que é importante pelo menos um curso introdutório bom para a pessoa utilizar em outras práticas, né? Peter Holmes pergunta: onde termina a ciência e onde começa a aromaterapia? Como eu respondo essa indagação, né? Então, na verdade, elas não precisam terminar e começar, elas podem se fundir, né? Então, eu gostei muito desse Peter Holmes, adorei. E acho que realmente fechamos essa live com chave de ouro. O que vocês acham, né? Então, terminamos aqui, vou colocar uma setinha aqui. E o próximo a gente começa no capítulo 4 de combinações terapêuticas. Não é a próxima semana, né? Mas daqui 2 ou 3 ou 4, depende se a gente não tiver outros assuntos mais interessantes para abordar aqui, né? Na nossa querida live. Tá bom? Então, pessoal, boa semana para vocês. Se vocês quiserem, quem quer, não sei se tem gente mais aqui, mas quem quer continuar estudando o livro das sinergias, manda um coração, que a gente já está terminando, né? Aqui e eu preciso desligar. Se vocês querem que continue, né? Ou depois comentem aí. Ah, gostei, muito bem. Obrigada. Foi você, Thaís. Quem foi que deu coraçãozinho aí? Então, obrigada a vocês, boa semana. Eu ando com umas dores bem chatinhas, só pra vocês saberem. Então, se eu fizer umas caretas de vez em quando, é porque eu ando com dor aqui e às vezes, né, joga um pouquinho pra irradia lá pras costas. Eu tô fazendo uma série de exames, eu não sei o que é. Já faz 2 semanas, né? Então, às vezes, eu tô meio assim, né, com uma cara meio ruim, é por causa dessas dores. Tá bom? Mas amo vocês, obrigada. Obrigada, Karen, pela resposta. E então a gente vai continuar. Eu acho que tá muito bom esses estudos, sim. E eu desejo a vocês uma ótima semana, né? E quem quiser, aproveita o curso introdutório, que agora está saindo por R$ 255. E grátis, né? Ficha de 26 óleos, grátis, história da aromaterapia. E o próximo introdutório vai ser dias 14 e 15 de setembro, tá bom? Venham, né? Se inscrevam e se inscrevam na formação, que agora ela está com mega desconto, ela está em 24 parcelas de R$ 183, solamente, tá? Então só não vai fazer quem não quiser. Beijo, pessoal. Boa semana e bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Meu narizinho hoje tá chatinho.